Bom dia, tudo bom com você? Espero que você esteja bem, que a tua família também esteja bem. E os meus votos são que Deus esteja com você e te dê a paz todos os dias. Antes de nós irmos para a Bíblia, eu quero fazer um pedido especial para você. Nós estamos vivendo um período em que nós estamos abrindo as nossas igrejas. Para isso, é preciso usar todos os recursos tecnológicos. Nesses 100 dias ou mais, nós estivemos aqui fazendo transmissões, nossos cultos, dos momentos juntos aqui também. E nós usamos a tecnologia, um canal do YouTube e também as vias do Facebook. Agora que nós estamos saindo desse processo de igreja digital para a igreja presencial ou a mescla dos dois, que é a igreja híbrida, nós precisamos contar com a tecnologia. Muitos irmãos não podem ir à igreja ainda e por isso continuarão em casa assistindo os cultos através do canal do YouTube que eu tenho lançado a vocês. Para que também seja possível fazer algumas ações usando apenas o celular, eu preciso que você me ajude compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo no canal. Se por um acaso você que me assiste hoje não é inscrito nesse canal, eu peço a você que você assim o faça. E, se for possível, ative o sininho, para que toda vez que lançarmos um vídeo de meditação como esse, você receba o comunicado, para que assim nós possamos nos conectar através também de vídeos assim, ou até mesmo do momento de culto, como é comum para da nossa igreja digital, tá bom? Por isso, eu gostaria de abrir a Bíblia com você, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também no livro de Mateus, capítulo 13, verso 33. E aqui nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida também. Interessante que a Bíblia, muitas passagens, nós percebemos que faz algumas comparações. E às vezes nem é comparação. Às vezes algo se torna símbolo de outro. Vou dar um exemplo para você. No livro do Apocalipse, por exemplo, toda vez que aparece a palavra mulher, João não está falando de mulher. Ele está falando de igreja. Quando ele fala ali de estrelas, um terço das estrelas do céu foram jogadas por terra, ele está falando de anjos. Toda vez que aparece dragão, ele está falando de Satanás, o inimigo de Deus. Assim, também em muitas porções da Bíblia, em toda a Bíblia, existem sinais, símbolos, algo que se torna símbolo de outra coisa. Por exemplo, nesse contexto que nós vamos ver aqui, muitas vezes na Bíblia, fermento, ele se torna símbolo de pecado. Mas, nessa passagem da Bíblia, Deus está tentando mostrar uma outra coisa com esse mesmo objeto, que é o fermento. E aqui diz assim, Mateus capítulo 13, o verso 33 diz assim: Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Interessante que muitas vezes o fermento é símbolo daquilo que é oposição a Deus, é símbolo do pecado. Aqui, o fermento, ele tem uma outra conotação, um outro significado. Deus usa a mesma expressão para te dizer algo a respeito do reino de Deus. Aqui, ele comenta algo muito importante, que o fermento, ele é algo insignificante perto da porção de farinha. Ele é algo insignificante, de tão pequenino que é, mas que causa um crescimento gigantesco. Se você for comparar a quantidade de fermento com a quantidade de farinha de trigo que você coloca no bolo ou em qualquer outra receita, você vai perceber que a quantidade de um e de outro são opostas. Uma porção, outra uma quantidade maior. Aqui, o que Deus quer dizer para você é que o reino de Deus nasce no seu coração pequeno como fermento. Mas quando a alegria e a esperança brotar no seu coração, o reino de Deus se tornará grande. A tua esperança faz com que cresça o desejo no teu coração de viver as horas benditas em que nós seremos eternos e viveremos para todo sempre no reino de Deus. E aqui
ele usa também a figura das 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha eram a porção máxima que uma mulher conseguiria realmente ali manusear e seria capaz até de sustentar ou alimentar cerca de 100 homens. Algo pequeno que pode crescer no coração do homem. Esse é o reino de Deus. Um dia, Deus colocou aí no seu coração a esperança, o amor, e essa esperança, o amor, a paz, os princípios que Deus colocou aí no seu coração, eles foram crescendo, mudando a sua vida, te trazendo alegria. É isso que acontece no coração de um homem. Quando Deus entra, ele transforma aquilo que é pequeno e insignificante em algo grande. O reino de Deus nasceu no seu coração e aos poucos ele vai tomando uma forma, uma dimensão ainda cada vez maior. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Permita que o fermento do reino de Deus, ele nasça no seu coração. Para quê? Para que ele tome uma proporção gigantesca aí dentro do teu coração. E você viva todos os dias um pedacinho do reino de Deus ainda aqui nesse mundo.